Voltando, então, no intervalo, iniciando a gravação. Como eu estava falando para vocês, né, existem institutos aqui que tratam aí das vendas, né, de bens públicos, e um desses institutos é o que a gente chama de investidura, que está definido no artigo 17, parágrafo 3º da Lei 8.666. Diz o seguinte, olha, alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inapropriável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse 50% do valor constante da linha A do inciso 2 do artigo 23. Bom, significa isso. Vamos pegar um exemplo prático aqui para você entender a questão da investidura. Está dizendo que é possível a alienação de um bem público a um proprietário, a um particular, de imóvel lindeiro. Imóvel que faz divisa, limite. Então, vamos supor que a administração pública construiu uma obra. E nesse terreno, em parte desse terreno que ela construiu a obra, foi um lugar que ela usou só para colocar almoxarifado, para estacionar os maquinários, para colocar ali os lugares de apoio para os funcionários e tudo mais. E ao final da obra, ela percebe que aquela parte ali do imóvel não lhe serve, não lhe tem serventia, tá? O que ela pode fazer? Ela pode vender esse imóvel ao proprietário lindeiro, que faz limite, que faz divisa com a administração pública. Tá certo? É permitido que o faça. Dentro, obviamente, desde que haja uma avaliação, um preço nunca inferior da avaliação e desde que fique naquele teto daqueles valores, né, do artigo 23, tá? Inciso 2 da Lei 8.666. Isso é uma possibilidade de venda, então, de um bem público, chama investidura. É possível também a alienação aos legítimos possuidores, diretos ou na falta deles, ao poder público, de imóveis para fins de residenciais construídos em núcleos urbanos, anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades, e não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Olha só, às vezes o que acontece? Vai ser feita uma construção, por exemplo, de uma usina hidrelétrica e no entorno são disponibilizados, são construídos núcleos urbanos, casas para que aquelas pessoas possam morar ali, tá? E é possível que esses bens sejam transferidos aos legítimos possuidores, aquelas pessoas que estão ali no entorno, desde que, né, esse bem, esse imóvel, não seja considerado dispensável na fase de operação dessas hidrelétricas. Às vezes não pode deixar, porque vai ser necessário ali que monte escritórios, que montem uma estrutura para fazer a operação dessa unidade hidrelétrica. Aí não pode vender, não pode transferir, obviamente. Mas se for o caso, não for o caso de utilização para a fase de operação, aí essas unidades residenciais, esses núcleos urbanos que se surgiram em torno dessa hidrelétrica, aí pode ser transferido, né, aos legítimos possuidores. Tá? Também é uma possibilidade de alienação de um bem público. E eu preciso falar para vocês de um instituto chamado retrocessão. Retrocessão é um instituto mediante o qual o particular questiona uma desapropriação que foi efetivada pelo poder público, quando esse poder público não confere ao bem o destino para o qual ele foi expropriado. Então, veja bem, eu tinha um imóvel, meu imóvel foi desapropriado para a construção de uma escola, não é certo? Nesse caso, eu fui indenizada, o procedimento transcorreu direitinho, tudo certo, procedimento de desapropriação, ok. Depois a gente vai estudar isso aí, tá? Se não for, né, nesse direito administrativo, será em outro. Né? O que acontece? Pode ser que a administração pública não dê a destinação para a qual foi desapropriado o meu imóvel, para a construção, por exemplo, né, de um bem público ali, de uma escola, de uma creche, de um hospital.
O que eu posso pleitear na justiça? Eu posso pleitear a retomada daquele bem. Eu devolvo o dinheiro da indenização que eu recebi e eu retomo o bem. Isso se chama retrocessão. Olha, a administração desapropriou um bem dizendo que iria construir um hospital e ela não construiu. Eu tenho direito, então, de reaver? Tem, isso se chama retrocessão. Mas tem um instituto chamado a predestinação. A predestinação é diferente. É quando a administração pública ela dá uma destinação diversa, mas ainda assim é de interesse público. A administração pública, por exemplo, desapropriou a minha área para construir uma escola, certo? Só que depois a própria administração pública verifica que ali é muito mais urgente a construção de um posto de saúde. E o que mais a população reclama, precisa naquele local, é um posto de saúde. Então, ela dá uma predestinação. Inicialmente, ela desapropriou para um fim, mas acabou dando outra finalidade pública. Aí é perfeitamente possível, o Instituto da Predestinação. Aí, ok, aí pode. Bom, desde que haja aí a demonstração do interesse público. Em público por particular, nós já conversamos um pouco nas aulas anteriores quando eu falei da concessão do direito real de uso. Você vai lembrar quando eu dei aqueles exemplos lá de uso dos espaços do mercado público, dos quiosques, dos cemitérios, né? Então, a gente já viu que é perfeitamente possível, né, a administração permitir aí o uso de um bem público por um particular, tá? Existem aí classificações para as formas de uso de um bem público. Um uso normal e um uso anormal, um uso comum e um uso privativo. O uso normal do bem é aquele que se exerce em conformidade com a destinação principal. E o uso normal é aquele que atende a uma finalidade diversa ou acessória, às vezes em contradição com a destinação. Então, a ideia é que se tem um uso normal, obviamente, né? Por exemplo, se uma rua está aberta para circulação, ela tem o seu uso normal, tudo certo? Mas se essa mesma rua, em um período certo, fosse utilizada para um desfile, né, ou para fechar lá, para colocar as barraquinhas da festa junina, nós teríamos um uso normal dela, mas perfeitamente possível. O uso comum, tá, é exercido por toda a coletividade, em igualdade de condições, sendo duas modalidades, o uso comum ordinário e o uso comum extraordinário. O uso comum ordinário significa que aquele bem é aberto a todos indistintamente. Não existe um instrumento administrativo de outorga, né, e nem cobrança de natureza pecuniária para eu usar uma praça, para eu usar uma lagoa que é aberta ao público, para eu usar uma praia, né? Não existe essa cobrança. O uso extraordinário, comum extraordinário, ele já está sujeito a algumas restrições que são impostas aí pelo poder de polícia. Ou porque ele está limitado a determinada categoria de usuários, ou porque ele está sujeito a algum tipo de remuneração. Ou porque ele depende de uma autorização, uma outorga administrativa. Tá? Então, para eu usar algo, pode ser que existam algumas restrições para que eu possa usar, tá? Por exemplo, quando eu digo que pode-se utilizar cadeiras e mesas de estabelecimentos comerciais em calçadas, eu estou limitando, tá, o uso aí comum. O uso privativo, a gente já falou muito deles quando a gente falou das permissões e concessões, tá? A administração, ela confere um título jurídico individual, uma pessoa, um grupo, para que ele exerça com exclusividade sobre parcela de bem público. Alguns exemplos instalação de banca de jornal, que já nem se utiliza mais, né? Construção de vestiários nas praias, espaços de mercados municipais, os quiosques nas praias, tá? E aí, qual é o instrumento de outorga? Tá, então, a administração pública pode permitir o uso de um bem público privativamente por mim. Eu tenho o direito de usar o quiosque. Como isso? Nós vamos ver isso agora. Pode ser através de uma autorização, de uma permissão ou de um contrato de concessão. Tá? Os bens de uso comum do povo e os de uso especial,
eles estão situados no direito público. E, portanto, os instrumentos são ou através de uma autorização, ou através de uma permissão, ou através de uma concessão de uso. Isso quando eu falo de bens de uso comum do povo e bens de uso especial. Os bens dominicais que são regidos pelo direito privado, eles já podem ser cedidos a particulares através de instrumentos que a gente já conversou. Contrato de cessão, de doação, de permuta, né? Bem como eles podem ser objetos de contratos regidos pelo Código Civil, como a locação, um arrendamento, um comodato, uma concessão de direito real de uso, uma enfiteuse, certo? E se a gente está falando em autorização, que são os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, então a gente tem que definir bem esses três institutos, né? Porque, então, se eu estou falando de que os bens de uso comum do povo e de uso especial, eu preciso de um instrumento, de uma outorga, quais tipos de outorgas são essas? São autorizações, são essas? Primeiro, autorização de uso. A autorização de uso é de todos, é o ato administrativo mais precário. É um ato administrativo unilateral e discricionário, no qual a administração consente, a título precário, que um particular se utilize do bem público com exclusividade. Eu já dei outros exemplos para vocês em outras aulas, quando eu digo, eu cheguei com o meu circo na cidade e eu quero uma autorização do município de Linhares para que eu possa ficar 30 dias com o meu circo lá. A administração vai me dar autorização, mas veja bem, ela é um ato precário. Da mesma forma que ela me deu, ela me toma. Se daqui 15 dias a administração pública precisar daquele terreno para colocar uma feira, por exemplo, esse ato vai ser revogado. Não gera direito adquirido nem nada, é um ato precário, tá? Não existe aí nenhum tipo de vinculação do particular com a administração pública. É um ato unilateral e discricionário e precário. Mas essa autorização também pode ser gratuita ou onerosa, tá? E se reveste de uma maior precariedade do que a permissão e a concessão, que geralmente são otorgadas em caráter transitório, tá? A autorização, ela traz menos poderes e menos garantias aos usuários que têm autorização, diferente da permissão que a gente vai ver e da concessão. Na autorização, não é necessário nenhuma licitação e nem autorização de lei. Para eu montar o meu circo lá, ou eu pedir uma autorização para instalar uma feira agropecuária. Eu não preciso de lei para isso, nem preciso de modalidade de licitação. Eu preciso simplesmente de um ato do prefeito municipal, ou de quem fizer às vezes, quem tiver competência para assinar esse ato, autorizando eu instalar lá. É uma mera faculdade, que pode ser sem prazo ou com prazo, tá? Mas ainda, grave isso, no caso da autorização, ainda que a administração retome aquele bem antes do prazo, não vai gerar nenhum tipo de indenização nem nada para o usuário. Por quê? Porque é um ato precário, é um ato discricionário. Da mesma forma que a administração me deu a minha autorização, ela me caça aquela autorização. Tá? E você vai ver que isso é diferente na permissão e na concessão. A permissão de uso é um pouquinho mais rigorosa, digamos assim. É um ato administrativo também unilateral, também discricionário e também precário. Também gratuito ou oneroso, tá? Aqui a administração faculta a utilização privativa do bem para fins de interesse público. Olha, é permitido então que você coloque uma banca de revista, tá? Porque é interessante que se tenha. É permitido que você coloque um cartódromo aqui, porque é lazer para a população, não tem isso aqui. E não tem lazer, quase não tem lazer nessa cidade, então há uma permissão de que você instale ali um cartódromo, certo? É um ato também que pode ser cassado pela administração pública, tá? Mas existe ali uns critérios maiores, tá certo? Do que a autorização. Aqui te dá mais uma garantia, porque normalmente na permissão se fixa prazo. A concessão de uso, não. Aí o buraco mais embaixo. A concessão de uso não é um ato administrativo unilateral. Aqui é um contrato. Um contrato administrativo, com todas aquelas cláusulas, direitos e garantias
e prerrogativas, tá? Que a gente já estudou de contrato administrativo. Aqui não, aqui a administração, ela faculta ao particular a utilização privativa de um bem. Só que nesse caso, se a administração quiser retomar antes, a gente já viu sobre isso. Se for por interesse público e a administração quiser retomar, ela vai ter que indenizar, né, a outra parte. Só se ele deu causa ao descumprimento de alguma cláusula contratual que ela pode retomar sem indenização. Mas, por exemplo, você participou de uma licitação na modalidade concorrência porque você queria ter o direito de uso de um quiosque na Praia de Camburi. Então, você participou de uma licitação na modalidade de concorrência. Você ganhou a licitação. Um quiosque daquele lá é seu. Você assina um contrato administrativo com a administração pública. Se a administração pública quiser retomar aquele quiosque, retomar aquele bem público, ou a sua banca lá no mercado municipal, ela vai ter que te indenizar. Bom, antes do prazo, se ela o fizer. Bom, e os bens públicos em espécie? Os bens públicos, eles estão ali, primeiro, eles estão descritos na Constituição Federal, a partir do artigo 20, onde tem lá quais são os bens da União, tá? Mas eles também estão em leis esparsas aí. Você tem bens públicos no Código de Águas, que é um decreto antigo de 1934, decreto 24.643. Você tem o Estatuto da Terra, que traz também conceitos de bens públicos. Você tem um Código Florestal, tá? Mas a Constituição aí, a partir do artigo 20, no artigo 20, já vem dizendo quais são os bens da União. Bom, aí na sua tela, se você não está com o seu... São bens da União. Os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos. É bem óbvio isso, né? O que já é dela e o que ela vier a ter de agora para frente. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então, veja bem, quando eu falo de terras devolutas, essas terras devolutas que nós estamos vendo aqui, deixa eu só abrir aqui essa outra doutrina para a gente acrescentar algumas coisas importantes em relação às terras devolutas. Bom, essas que estão, então, na Constituição é o que a gente chama de terras vazias, aquelas que não estão afetadas, tá? Nenhuma finalidade de uso comum, nenhuma finalidade de uso especial, razão pela qual elas foram inseridas na categoria de bens dominicais, tá? Ela é um patrimônio disponível do Estado. Essas que integram a União, então, são as relacionadas ao inciso 2, que é aquelas que são indispensáveis à defesa das fronteiras, as fortificações, as construções militares, as vias federais de comunicação, onde passa as redes de comunicação, e a preservação ambiental. Repare, essas aqui são questões de segurança nacional. Então, elas são áreas que, apesar de não estarem sendo usadas por ninguém, né, não ter uma destinação, não é nem uso comum do povo, não é também um de uso especial, mas elas são preservadas porque elas colocam aí a proteção das nossas fronteiras, das redes de comunicação e tudo mais, certo? Agora, você deve estar se perguntando, Giovana, mas eu já ouvi falar que eu posso estar na posse de uma área devoluta e requerer ela junto a um órgão ambiental. Pode. Mas são terras devolutas, mas não são terras que estão ali como faixa de fronteira, não são nenhum dos casos do artigo 20, inciso 2, tá certo? Essas que a gente está falando em que eu posso requerer do Estado são aquelas, vou te dar um exemplo. No norte lá do nosso estado, naquela região de Coporanga, tem fazendas muito grandes, 2.000, 3.000 alqueires, tá certo? Mega fazendas. A maior parte daquela região são compostas de áreas de terras devolutas, terras do Estado em que não são utilizadas pelo Estado,
mas que há mais de 50, 60 anos, tá? Lá da época do bisavô seu, ele já morava ali, já tinha posse daquela terra. Então, o bisavô morreu, vai para o seu avô morreu, passou para o seu pai, chegou na sua mão. Veja bem, é uma terra que não está escriturada em nome de nenhum particular, era uma terra devoluta, uma terra vazia de propriedade da administração pública, do Estado, tá certo? Da União. E aí, mas você já tem a posse, ó, de longa data. O que você pode requerer junto aos órgãos ambientais, junto ao IDAF, por exemplo? A legitimação dessa posse sua, a regularização dessa terra devoluta. Ela vai continuar sendo uma terra, um bem público, mas você vai requerer ali a legitimação daquela área para você, porque você já tem a posse dela há muito tempo. Mas repare, essa área devoluta que você está requerendo isso, não é essa do inciso 2, não. Essa do inciso 2 do artigo 20 são aquelas que são para proteção das nossas fronteiras, tá? Do nosso país. Não é dessas que a gente está falando, dessas outras aí que são, né, nessas propriedades, normalmente as propriedades agrícolas, tá bom? Essas você pode requerer. Tem que abrir um procedimento demorado, é tanta coisa que tem que juntar, viu, de documentação, mas você pode requerer. O inciso 3. Os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio. Olha só, o colega me suscitou sobre lagos, lagoas, né? Lagos, rios e quaisquer correntes de águas em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, ou que sirvam de limites com outros países, ou que se estendem a território estrangeiro ou deles provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então, veja bem, nesse caso aqui, isso é decoreba, é considerado bens da União. Repare, quando fala de rios que banham mais de um estado, porque você vai ver daqui a pouco que os bens dos estados são diferentes. Então, isso aqui é decoreba. Isso é considerado bem da União. As ilhas fluviais dos rios, né, e dos lagos e lacustres, nas zonas limítrofes, limite com outros países. As ilhas que fazem limite com outros países pertencem à União. As praias marítimas pertencem à União. As ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas as que contenham sede de municípios, tá? Exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26.2. Os recursos naturais de plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Tudo que está ali, né, que é extraído do mar também, né, do mar territorial. Inclusive o pré-sal, né, as plataformas de petróleo e tudo mais. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive do subsolo, tudo que está no subsolo pertence à União, inclusive o gás natural, petróleo, as pedras preciosas, tudo que é mineral, o ouro, tudo. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Aí eu quero fazer um adendo. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, tá? Pelos índios. Nesse caso aqui, os índios, o que eles têm, gente, não é a propriedade. Mas eles chegaram aqui antes da gente, eles chegaram, mas eles não têm a propriedade, não. Eles têm o usufruto, a posse daquela área, tá certo? Eles têm apenas o usufruto. O artigo 231, parágrafo 2º da Constituição fala: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E o parágrafo 2º do 231 fala: as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente. Tá falando domínio aqui? Não. Posse permanente, cabendo-lhes usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nela existentes.
Então, repare, em relação, isso sempre caiu, tá? Em relação à terra dos índios ou dos silvícolas, tá? Eles só têm a posse, usufruto exclusivo. Eles não têm domínio, tá? Em relação à faixa de fronteira, então são conceitos que é importante você saber. Em relação à faixa de fronteira, o que compreende o que é a faixa de fronteira? É a faixa de terra com largura de 150 quilômetros voltada à defesa de nossas fronteiras, tá? Então, essa faixa de 150 quilômetros, que é voltada à defesa das nossas fronteiras, que está 150 da nossa fronteira para cá, é considerado faixa de fronteira, 150 km. Tá? O mar territorial. O que é mar territorial? Uma faixa de 12 milhas contados do litoral continental sobre o qual o Estado exerce poder de soberania. Artigo 20, inciso 6, parágrafo 1º, da Lei 8617 de 93. Então, 12 milhas. Faixa de 12 milhas contados do litoral continental. O que mais? Plataforma continental. O que é plataforma continental? É um prolongamento natural das terras da superfície sobre a água do mar. Em outras palavras, é a porção de terra que está submersa, que apresenta a mesma estrutura geológica das terras do continente. É o que está abaixo do mar, né? Lagos e rios pertencem ao patrimônio da União. Os lagos e rios que banham mais de um estado, fizerem limite com outro país ou que se estendam, a gente já viu. Os terrenos de marinha são formados por uma porção de terra banhada pela água dos rios navegáveis ou pelas águas do mar. Tá? Então, são conceitos que é importante você saber. Isso tudo está no artigo 20 e seus parágrafos da Constituição. Agora, olha interessante. E os bens do Estado? Quais são os bens do Estado? Os bens do Estado incluem-se as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, ressalvadas essas de depósito, as decorrentes de obra da União, que aí vai ser da União. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, do município de terceiros. As ilhas fluviais e lacustres, não pertencentes à União, e as terras devolutas que não são da União, é do Estado, tá? Isso é o que está no artigo 26 da Constituição Federal. E do município? Cadê? É o que sobrou, tá bom? É o que sobrou é do município. Então, por exclusão, o que sobrou é do município. Deixa eu ver o que mais. Algum outro conceito para eu trabalhar com vocês aqui. Aqui da apostila já acabou. Bom, deixa eu pegar a doutrina do Espírito Celso aqui, para ver se tem alguma coisa que eu não tenha dito. Sobre o subsolo eu falei. É legal que ele traz um quadro sinótico, sabe? Fazendo aqui a definição, a classificação dos bens públicos, bens terrestres, bens aquaviários. Bom, gente, tem algumas súmulas aqui que eu gostaria que vocês anotassem, que são súmulas extremamente importantes. Já estou finalizando a aula. Em relação às súmulas do STF, eu quero que você anote aí, vou ditar para você, o número das súmulas, tá? A súmula 340, eu vou ler cada uma delas, mas só para você anotando. A súmula 340 do STF, a súmula 479, 480, 487 e 650. Então, do STF, 340, 479, 480, 487 e 650. Vamos à leitura dessas súmulas. A 340 fala dos bens dominicais. Diz assim: desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Lembra daquela discussão? Pode ser penhorado, pode ser penhorado, pode
sujeito ao uso capião não é em relação ao uso capião. Está pacificado, é súmula do STF. Mesmo os dominicais não podem ser passíveis de uso capião, porque eles mantêm a qualidade de bens públicos, né? 479 fala: as margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Rio Doce é uma margem de rio navegável, tô errada? São de domínio público, é da União, porque banha mais de um estado, Minas, Espírito Santo, né? 480. Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos do artigo 4º, inciso 6 e 186 da Constituição, as terras ocupadas por silvícolas. Terra de índio é domínio e administração da União. Índio tem o quê? Posse e usufruto exclusivo, só. 487, será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for por ela disputado. Isso se aplica àquelas terras devolutas que eu expliquei para vocês. Por quê? Porque se eu não requerer a legitimidade da posse, alguém pode ir lá e requerer a legitimidade da posse daquela terra devoluta. Eu tenho que me apressar, né? E requerer. 650. Os incisos 1 e 11 do artigo 20 não alcançam as terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Os incisos 1 e 11, que fala das terras, né, de índios, tá? Que pertencem à União, né? Não alcançam a terra de aldeamento que já foi extinto. Não existe mais aldeamento lá. Ainda que ocupado por indígenas em passado remoto. Se não existe mais aldeamento, né? E qual a súmula que você tem que saber do STJ? 619. A ocupação, 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias. Eu posso simplesmente me apossar de um bem público e depois eu querer indenização pelas benfeitorias que eu fiz lá. Deixei de saber, o que você tem é mera detenção. Você não tem posse, tá bom? De área de bem público. Mera detenção. Nem direito à indenização e nem ressarcimento das benfeitorias que você tem. Você tem que sair de lá, vai ser eliminado e expurgado de lá sem direito a nada. Se bobear, você vai demolir a casa que você construiu, porque você está sob um bem público, tá bom? Então, nem direito à indenização e nem pagamento de benfeitoria que você fez lá, porque você não tem posse, não. Você tem uma mera detenção. Gente, o que eu tinha para falar sobre bens públicos para vocês é isso. Alguma dúvida? Não, Giovana. Semana que vem vocês já começam, né, com as interativas, para quem tem turma que tem disciplina interativa, vocês já começam com as provas semana que vem, né? Eu tenho que confirmar com Juliana, mas eu acho que nós teremos aula sim, mesmo com vocês fazendo prova, porque não vai ser numa prova presencial como é feita na faculdade, você vai lá num dia e faz, né? Vocês vão ter um prazo grande para mandar, né? Para fazer essa prova no AVA, pelo que eu sei. Então, tudo indica que nós teremos aula semana que vem, tá bom? Mas fiquem ligados aí no... já começa amanhã. Oi? Já começa amanhã, já né? Começa amanhã, parece que é de amanhã 10. Semana que vem é aula normal. Então, acho que a Juliana mandou também das provas oficiais, mandou? Sim, mas as oficiais são mais para frente, né? Não é... São. É oficial, acho não que a partir é do agora, dia 15, não. Eu acho. Eu acho que é a partir do dia 15, se eu não me engano. É dia 15. É dia 15. E aí, as oficiais, das disciplinas presenciais, como é a minha, vai ser naquele mesmo modelo de formulário do Google Drive, que vocês fizeram a primeira, tá? As interativas, pelo que eu entendi, que vocês vão fazer pelo AVA. Mas as nossas, que é de disciplina presencial, vai ser mesmo esquema do Google Drive. E eu vou cobrar tudo que eu não cobrei na anterior, tá?
Então, essa parte de licitação vai entrar, essa parte de contratos vai entrar, essa parte de bens públicos vai entrar. Tá? O que eu não cobrei na oficial 1, eu vou cobrar na 2, até onde eu parar. Tá bom? Sim. Leia a apostila que eu coloquei para vocês com mais de 300 páginas no Encontro 11, pré-aula 11 do Encontro 11. Tem mais de 300 páginas. Essa matéria de bens públicos, a partir da página 300, já começa a falar de bens públicos. Pegue uma boa doutrina. Se você não tiver a doutrina do Marçal, me manda um e-mail que eu te mando o livro dele em PDF, tá? E estude aqueles artigos que eu debato com vocês de licitação. Precisa estar atento a eles quando você for fazer a minha oficial. Você vai estar com a sua lei 8666 do seu lado, né? Porque é permitido, você pode, obviamente. Sempre deixei, né? Seria agora que não é presencial, que eu não iria, né? Que eu iria impedir, óbvio, tá? Então, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou finalizando a aula, desejando vocês uma boa noite de descanso, um bom resto de semana para vocês, tá bom? Sim, ô, Giovana, Pode falar. e só para confirmar o que o colega tinha pedido, falado no início da aula, lá sobre aquele distanciamento de rios, lagos de construção, o município de Linhares, que ele segue, acredito que seja a nível de Brasil também, igual aqui, nas lagoas, que é a Lagoa Nova, é no mínimo 100 metros a 150 metros, dependendo do tamanho do lago. Lei federal, né? A... Código Florestal, foi alterado em 2008. Antes era, salvo engano, 50 metros. Isso aí, de 50 a 70. E APP, a área de APP, é no mínimo 30 metros. Isso aí. Eu lembro, eu dei essa aula de direito ambiental em 2015. 5 anos que eu dei essa aula. Mas eu lembrava vagamente. Tá bom, né? E Linhares embargou em fevereiro agora. Você pegar no site, embargou várias obras, na Lagoa Nova mesmo. Não, tem muitas ações demolitórias, propostas pelo Ministério Público Estadual. Só que a penalidade aí não sei, o que estava vendo a reportagem, né, vendo a legislação também, é R$5.000, dependendo da obra. O cara responde queixa-crime, mas ele vai empurrando com a barriga, então o crime compensa, é melhor ele fazer e tocar. Eu sei de muitas ações demolitórias propostas pelo Ministério Público, e ações que estão tramitando há anos na Justiça, que vão entrando com recurso em cima de recurso, né? Isso vai levando. Mas então, agora com alteração em 2008, passou para 150 metros a faixa de proibição? Depende do tamanho do lago, tá? Do lago, do rio. De 100 a 150, né? Isso aí, de 100 a 150. Tá, joia. Ótimo, obrigada. Eu sabia que tinha alguma coisa entre 100 e 150, que foi com a alteração do código em 2008. Antes de 2008 era metade, era os 50. Isso, né? Aí estava... Antes de 2008 era mais liberado o trem. Era. Então tá bom, gente. Ok. Podemos finalizar a aula, noite, então? Sim. Gente, boa noite, viu? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, tá? Até semana que vem. Para você também. Obrigado, tudo de bom.